Ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Ministro, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa. Um bom dia para o senhor. Qual deve ser a prioridade na sua avaliação aí nessa nova fase, vamos dizer assim, de relacionamento do Poder Executivo com o Legislativo? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Uma alegria muito grande, Cláudio, mais uma vez, estar conversando com vocês num programa tão qualificado e com uma audiência tão qualificada. É evidente que a prioridade do país ela é a mesma, Pedro, já faz alguns meses, diria quase um ano. A prioridade das prioridades é o enfrentamento da pandemia. Não há brasileiro que, ao ser consultado, qual será a sua prioridade, ou qual seja a sua prioridade, não vai defini-la no quesito da pandemia. Qual é o sonho da grande maioria dos brasileiros hoje? A vacina. Qual é o sonho dos brasileiros hoje? Voltar a trabalhar, voltar a viver na sua normalidade. E a segunda prioridade, ela está atrelada à primeira prioridade, que é a recuperação da nossa economia, a votação das reformas, a oportunidade de votá-las para que a gente possa retomar o crescimento, a geração de empregos. Não existe terceira prioridade. Essas duas e o resto. O senhor vê caminho para a volta do auxílio emergencial, tão falado, né? E ontem o presidente do Senado, né, Rodrigo Pacheco, deu a entender o seguinte, né? Aquele primeiro compromisso de que custe o que custar, teremos a volta de uma ajuda financeira aos mais necessitados, vai estar atrelado aí a uma redução de gastos, não dá para comprometer ainda mais o endividamento, né? E mais uma vez estourar o teto de gastos. O teto de gastos precisa ser respeitado, há algum caminho para garantir o auxílio emergencial, ministro? É o caminho do equilíbrio, Pedro. É o caminho do equilíbrio. O teto, ele é uma sinalização muito importante para a estabilidade da nossa economia, para os investidores, sejam aqueles que estão no Brasil, seja aqueles que estão fora do Brasil, porque ninguém investirá, seja aqueles que têm o capital aqui ou o capital fora do país, num Brasil que não transmita a estabilidade. Portanto, é evidente que a manutenção do auxílio emergencial numa nova forma, em dimensões mais adequadas, ela é muito importante. Já a sua implantação, alguns meses atrás, mostrou o quanto foi positivo para que, em especial, os mais humildes pudessem superar o difícil momento que viviam, sem emprego, sem rendimento, não é? É muito fácil para os países ricos superar um período curto de lockdown, mas para o brasileiro, aquele que perde o seu emprego, que não tem poupança, é muito difícil e é evidente que ele precisa ter recursos para comer, recursos para comprar um remédio, recursos para viver com um mínimo de dignidade. Portanto, eu defendo, sim, a tentativa de encontrar um caminho para restabelecer de maneira mais compatível com a nova realidade o auxílio emergencial, mas não podemos esquecer do teto, da manutenção da estabilidade da economia e vamos encontrar esse equilíbrio. E eu espero que o Congresso Nacional, junto com esse Executivo, eles possam, em harmonia, o mais rápido possível, encontrar esse caminho. Olá, ministro, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu queria saber o seguinte, o problema é fiscal, né? Não tem, né? Está ouvindo? Ministro, é o seguinte, é sobre essa questão do auxílio emergencial, a questão do auxílio emergencial, né? O que se fala é que não... Eu não estou ouvindo. A gente vai regularizar, então, o contato do Cláudio Humberto com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Então, vou emendar a minha pergunta. Bom dia, ministro, tudo bom? Gilberto Kassab. É um probleminha com a conexão aqui do ministro, né, que está pela internet conosco. Vamos fazer a conexão com o ministro Gilberto Kassab para retomarmos então os outros pontos da entrevista. 8h54. Rede Bandeirantes de Rádio.
Pessoal, aqui é o Guilherme Paz da CM Capital. Você sabia que pode começar a investir com menos de R$30? É isso mesmo. Na CM Capital você aprende a controlar as suas finanças e a investir com segurança. A CM Capital foi eleita a melhor empresa de investimentos do Brasil. Aqui você conta com profissionais que vão te ajudar a escolher a melhor opção de investimento. Abra sua conta online gratuita. Quer conversar? Chame no WhatsApp 11 2388 0480. CM Capital, invista em você. E Makeup Hair Max, seu melhor cabelo, seu melhor você. Podcasts da Rádio Bandeirantes que é bom você ouvir. No Bandeirantes FC, a participação da nossa equipe de esportes trazendo as informações dos clubes de futebol. Tudo sempre atualizadíssimo. É rádio e é podcast no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br. Trânsito. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000 e PicPay. Todo mundo usa, todo lugar aceita. A chegada a São Paulo pela rodovia Anchieta tem trânsito lento agora do quilômetro 11 até o 10 no acesso à Rua Vergueira, e a sequência do caminho ainda continua ruim até a Salvador Pires de Lima. O restante do caminho depois vai bem até o complexo do Sacomã. Para quem sai para BC e para a Baixada Santista, a condição de caminho é boa por aqui. É verão e no Açaí Atacadista você encontra tudo para viver o melhor da estação com o melhor preço. A loja completa com economia para abastecer sua casa ou seu comércio. Aproveite o verão Açaí. Rádio Bandeirantes. Aqui você se informa. Às 8h56, Gilberto Kassab, ex-ministro, presidente nacional do PSD, ao vivo conosco na Rádio Bandeirantes. Está ouvindo bem a gente, ministro? Ouvindo, melhorou bem. Para a gente também. Cláudio Humberto ia fazer uma pergunta para o senhor. Cláudio. Ministro, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu queria saber o seguinte: o senhor tem experiência de gestor na prefeitura, como ministro de Estado, tem uma larga experiência, tem uma visão do problema bastante completa. E eu queria saber o seguinte: a discussão do auxílio emergencial, tem gente morrendo de fome, tem gente que vai morrer de fome se o auxílio emergencial não for concedido, e, no entanto, não há espaço fiscal para isso, não tem de onde tirar esse dinheiro, né? Qual é a dificuldade com toda essa sua experiência? Porque, assim, para ter dinheiro, tem que cortar despesa. Qual é o problema do Estado brasileiro, que são tanta gente, né, pendurada nas tetas do Estado, que há uma resistência do Poder Executivo, do Poder Legislativo, do Judiciário, nem se fala, para cortar custos. O senhor, com a sua experiência, tem alguma sugestão em relação a isso? Como cortar, de onde tirar, para beneficiar quem merece? Se eu fosse Gilberto, eu daria prioridade máxima à discussão da reforma administrativa e traria como objetivo principal nessa reforma administrativa uma solução para o auxílio emergencial. Definiríamos um valor específico que seria usado para o auxílio emergencial, e nessa reforma teríamos que encontrar esse valor para que não precisássemos furar o teto, porque é algo muito negativo para o nosso país. Então, a saída seria na reforma administrativa encontrar esse recurso. Cortar gastos, cortar cargos, priorizar melhor os investimentos, procurar dar mais eficiência à ação pública. Eu sempre digo que a transparência e a eficiência são os melhores aliados para uma boa gestão e para a economia de recursos. Essa orientação vai ser levada aos deputados. Meu som tá ruim. O ministro Gilberto Kassab, ex-prefeito de São Paulo, com a gente aqui na Rádio Bandeirantes. Está me ouvindo, ministro? A conexão dessa vez não está ajudando. Melhor falar pelo telefone. Melhor. É isso aí. Vamos fazer uma conexão então aqui com o ministro Gilberto Kassab, né, para que ele possa ter uma condição melhor de som aqui ao responder as perguntas, Cláudio. Você vê, né, o Ministério da Economia, aquela Secretaria de Desestatização, Desinvestimento, né, do Ministério da Economia, divulgou um relatório mostrando assim o volume da quantidade inacreditável de penduricalhos. Tratamos disso ontem aqui, de penduricalhos que são pagos pelas estatais brasileiras. Olha, se tirar metade dos penduricalhos das estatais,
né, que são pagos, isso já seria suficiente para pagar o auxílio emergencial. Está de volta aqui o ministro, Thaís. Então vou emendar. Ministro, está me ouvindo agora? Estou ouvindo bem. Velho e bom telefone funciona muito bem também. Queria perguntar para o senhor o seguinte, sobre essa prioridade para a reforma administrativa, para se encontrar também uma saída para o auxílio emergencial que o senhor citou. Essa orientação vai ser repassada aos parlamentares do PSD, que tem uma bancada muito importante hoje? Sim, a prioridade será encontrar recursos para que possamos efetivamente fazer a manutenção do auxílio emergencial, que se mostrou tão importante no atendimento das necessidades dos mais humildes, como também para a nossa economia. A economia se movimentou, a economia continuou aquecida razoavelmente com o auxílio emergencial. As pessoas movimentaram o comércio com suas compras, fizeram as pequenas reformas em suas casas que eram necessárias e não precisaram ser adiadas, continuaram se tratando, comprando medicamentos básicos, aqueles que não tinham acesso ao SUS, da classe média, média baixa. Todos aqueles que tiveram esse auxílio emergencial registraram a sua importância, e nós brasileiros também. Portanto, o Congresso tem essa obrigação de, o mais rápido possível, encontrar os recursos para que a gente possa efetivamente, sem furar o teto de gastos, mantendo ou recuperando uma sadia política econômica, definir no curto prazo essa solução. Ministro, agora a gente sabe que tramitação de uma reforma administrativa é complexa e que efeitos fiscais da reforma administrativa não chegam ontem, eles demoram para chegar. O auxílio emergencial, como diz o próprio nome, é algo para ontem, é de emergência. O senhor defende a possibilidade de, se não furar, mas achar uma regra de transição, de flexibilização do teto de gastos para esse momento? Olha, algo precisa ser feito, porque o auxílio emergencial ele é de extrema importância, porque está claro que nós vamos conviver alguns meses ainda com essa pandemia. Apesar das vacinas, nós temos aí um processo longo do processo da operação de vacinação, e é evidente que nós temos que, no curtíssimo prazo, encontrar essa solução. Eu discordo um pouco de vocês, porque o que é emergência é emergência. Se os parlamentares tiverem essa consciência, eles conseguem rapidamente, na tramitação da reforma administrativa, encontrar o espaço para que a gente possa, antes mesmo de concluí-la, fazer alguma votação específica que dê tranquilidade a todos nós brasileiros da manutenção do auxílio emergencial e de avanços no processo de melhoria da qualidade dos serviços públicos, com mais eficiência, com menos desperdício, com mais transparência. Estamos conversando aqui no Jornal da Bandeirantes, gente, com o ex-ministro Gilberto Kassab. O que aconteceu com a distribuição de forças políticas dentro do Congresso Nacional depois dessa eleição para a presidência da Câmara e do Congresso, hein, ministro? De alguma forma, o senhor acredita que o DEM ficou mais distante do PSDB? Isso muda o jogo político que estava se desenhando para 2022? Olha, as coisas ainda estão sendo sedimentadas, nós não temos, a poeira ainda não assentou, não é possível ainda ter uma visão clara do processo de 2022, que agora efetivamente se iniciou. Tivemos as eleições municipais, sabíamos que iam passar por elas antes de definir 2022, o seu início, sabíamos que teríamos que passar pela eleição da Câmara e do Senado, concluído esse processo, agora a composição de comissões, das mesas diretoras, se inicia, evidentemente, de uma maneira mais tímida por conta da pandemia, que continua sendo a prioridade das prioridades do seu enfrentamento, o processo. Seja o DEM, seja o PSDB ou qualquer outro partido, vai precisar avaliar primeiro internamente, dentro dos seus quadros, conversando entre seus líderes principais, qual é a unidade que existe para cada caminho. A situação do DEM era igual a todos os partidos. Eu acredito que começou do zero agora. É evidente que o DEM perdeu um espaço importante na política nacional, que é a cadeira de presidente da Câmara dos Deputados, um cargo com muito poder, um cargo que influencia as grandes decisões do país, e depois de 5 anos o DEM perde esse espaço. Então, o objetivo que existe nessa questão é a perda que o DEM teve desse espaço. E o PSDB,
como aliado do DEM, o DEM é o principal aliado do PSDB, ele perde junto esse espaço. Mas essa é a única mudança efetiva que aconteceu nesse processo. Ministro, o que se observou também na eleição das mesas diretoras, tanto do Senado quanto da Câmara, foi a consagração do desequilíbrio federativo, né? Não há nenhum parlamentar da região sul, nenhum parlamentar de São Paulo, que tem a maior bancada na Câmara, e também, enfim, no Senado tem a relevância que tem, não é? E por ser o Estado, o maior Estado da Federação, não há nenhum parlamentar em cargo efetivo de mesa diretora, nem da Câmara nem do Senado. No Senado Federal tem um senador catarinense na suplência. E no caso da Câmara, tem 2 deputados federais de São Paulo também como suplentes. O que é que aconteceu? O senhor acha que houve um descuido? Foi incompetência das lideranças dos partidos, da incompetência das bancadas, dos governadores desses estados? O que é que aconteceu que 70% do PIB do Brasil ficou de fora, não é representado nas mesas diretoras das casas do Congresso Nacional? Cláudio, no Senado, eu entendo com naturalidade, até porque o Senado é a representação dos estados, então não tem uma vinculação específica com a população, são 3 senadores por estado. É evidente que seria adequado nós termos essa representação, seria até melhor, mas não causa nenhum assim impacto. Na Câmara dos Deputados, eu concordo com você, não apenas em relação ao PIB, mas em relação à população brasileira. Muito possivelmente, essa região sul, sudeste, ou apenas sul, São Paulo, ela representa aí aproximadamente 45%, 50% da população ou mais. Mas também faz parte do processo. Quem sabe isso possa servir de motivação para que esses estados dentro da Câmara se unam em relação a pautas que têm em comum, não é? Para que tenham uma melhor presença nos órgãos de liderança da Câmara. Entrevista com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, também agora retransmitida na capa do portal UOL. Ministro, alguma sinalização do Executivo sobre reforma ministerial? Isso já chegou ao senhor como presidente do PSD? Olha, não chegou e não chegará. O PSD tem uma postura de independência em relação ao governo. Essa independência dá aos nossos parlamentares, seja os deputados, seja os senadores, a possibilidade de estar mais próximo, mais distante do governo, não é? Então, o canal adequado, caso em algum momento o governo queira conversar, queira discutir questão de participação dentro do Ministério, são os nossos líderes. No Senado, o senador Nelson Trade, todos os outros senadores, os outros 10 senadores, e na Câmara o deputado Antônio Brito e os outros 35 deputados que estão com ele representando o partido. Ex-ministro Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, conversou conosco aqui na Rádio Bandeirantes nesta quinta-feira. Bom dia para o senhor, obrigado pela entrevista, ministro. Eu que agradeço, Pedro, um abraço a você, Thaís, um abraço muito especial a você, Cláudio Humberto, uma alegria mais uma vez ter tido a oportunidade de participar do seu programa.